Primeiro que esse negócio de índio é um negócio meio estranho, né? É uma grande ignorância e um fosso de distância entre a sociedade brasileira e os índios. Então, meu nome é Vansan Carelli, né? Tenho uma carreira de mais de 40 anos de indigenismo. Constituímos nos anos 70 uma ONG indigenista alternativa, na época da ditadura, né? E o Vídeo talvez nasce dessa militância, desse envolvimento, né? Foi com o surgimento do VHS Camcorder, né? E aí eu resolvi experimentar o que a gente podia fazer com os índios e com o vídeo. E a experiência foi muito impactante, a reação dos índios, se vendo na telinha, né? A possibilidade de repente de se criar a imagem, aparecer lá. Foi assim um interesse de registro cultural. Eles viram ali, nessa ferramenta, uma espécie de objeto de memória, de espelho, né? Foi também muito interessante esse ajuste entre alta imagem, de repente você se vê mesmo, e aí houve todo um movimento deles no sentido de melhorar aquela imagem. Então a gente viu que o vídeo tinha um potencial de gerar dinâmicas, né, de entusiastas, de registros culturais, né? Porque a questão da memória cultural para os índios era fundamental. Os povos tribais ou nativos do primeiro mundo já estavam inclusive com um canal de televisão, né? Frequentando faculdade de cinema, não é? E, portanto, isso era um processo histórico em curso, né? E que era preciso passar por uma outra etapa, já pouco a pouco o projeto se consolidando, né? E o projeto se tornou então uma escola de cinema para índios. Faz 15 anos já que está rolando esse processo de formação, que resultou desde o começo, né, numa produção muito original, né, um olhar mais intimista sobre a realidade indígena, né, e um olhar diferenciado, inclusive, que o público era capaz de perceber. E aí a gente já está com mais de 40 títulos de autoria indígena. Até o surgimento em 2004 do programa Cultura Viva, o projeto nunca tinha recebido um centavo no Brasil. Tivemos um pontinho, depois tivemos um pontão, né? O que deu uma impulsionada grande, né? Porque os recursos de cooperação internacional eram limitados, era difícil comprar equipamento, tem um monte de regra e tal, e o Cultura Viva deu um aporte importante, inclusive para a gente equipar as aldeias e dar mais autonomia nas aldeias, né? Então são duas coisas: para dentro é a questão da memória e para fora a questão da visibilidade, né? E que para eles é muito importante, a visibilidade é importante justamente por causa da diversidade. Nós não somos índio, nós somos Guarani, nós somos Chavante, nós somos Onicuim, nós somos Panará, nós somos Coicoro, né? Poder ser reconhecido não como um conceito geral, mas como uma cultura específica. É realizar um sonho de visibilidade. E principalmente porque os filmes são feitos em
em regime de consenso, né? Quando a gente chega no produto final, eles se reconhecem, né? Quando, ao contrário, quer dizer, o audiovisual para eles sempre foi uma experiência negativa, né? Uma esperança e uma frustração, né? Então chega uma rede de televisão, eles colaboram, ajudam a filmar, produzem, não sei o quê, e depois nunca vê. Se vê, fala, puxa, está tudo errado, o cara inventou isso, falou mais aquilo, não botou aquilo que era importante, e assim por diante. Ou o pesquisador que vai lá, depois nunca mais aparece, o fotógrafo que faz as fotos e não mostra. Enfim, sempre foi uma relação muito mais de expropriação do que de empoderamento, né? Então, no momento que eles sacam que isso é nosso, nós vamos fazer o nosso, né? Aí é uma espécie até de desforra, né?